Olá meninos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, certo? Estamos juntos em mais uma aula de redação e agora dando início ao uso do nosso livro, né? Do nosso material didático aqui. Então eu vou pedir que vocês peguem o livro de vocês e coloquem na página 22, certo? Para a gente dar início à nossa aula. Isso aqui que vocês estão vendo é a mesma coisa do livro de vocês, certo? Só que eu estou mostrando aqui de forma digital o livro, para que a gente possa acompanhar. Então, peguem o livro de vocês e coloquem na página 22, certo? Vamos lá. O gênero em foco, conto fantástico, que é o que a gente já tinha visto na última aula, certo? O texto A Moça e a Tecelã é considerado um conto fantástico. Esse texto, gente, é o que a gente viu na nossa aula, que a gente vai ver na nossa aula de português, certo? Que é o primeiro texto do capítulo, da unidade. Então vamos lá. O conto é um gênero narrativo por meio qual é encontrada uma história de ficção. Caracteriza-se por apresentar um único conflito e por ter um número reduzido de personagens. Então, nesse gênero, o tempo e o espaço, eles são o quê? São restritos, certo? E o conto fantástico, além de apresentar as características de um conto, ele traz os elementos sobrenaturais. Então, esse é o que vai diferenciar o conto fantástico, é justamente a presença de elementos fenomenais, certo? A gente tinha visto que no conto fantástico vale muito utilizar a sua imaginação e criar criaturas sobrenaturais, certo? Que vão além da explicação científica e física, enfim. Então, pode-se chamar de elementos sobrenaturais o fato de uma moça criar um marido de palácio somente com o ato de tecer e depois renovar a sua realidade destecendo-os, né? Que é algo incomum e impossível no mundo fora da ficção. Contudo, parece perfeitamente possível nesse conto de Mariana Colossante, pois os elementos são apresentados de forma coerente, verossímil. Coerente, verossímil, mesma qualidade. Certo? Então, a verossimilhança é um efeito construído pela relação lógica entre os elementos de uma obra. Foco narrativo no conto em outros textos narrativos. Em textos narrativos, o narrador é aquele que conta a história e responde pela organização do texto. Então, o foco narrativo, ele é o ponto de vista do narrador, a perspectiva a partir da qual ele vai contar a história, certo? Então, o foco narrativo, ele pode estar tanto na primeira quanto na terceira pessoa do discurso, né? E não se deve confundir, porém, o autor com o narrador. O autor, ele inventa narradores, sejam eles em primeira ou terceira pessoa, certo? Então, o autor, ele existe de fato, enquanto o narrador, ele é uma criação literária. Porque eu posso muito bem escrever, eu, Vitória, né, feminina, autora de um texto, eu posso escrever onde o narrador do texto é a perspectiva de um homem, certo? Então, em A Moça e a Tecelã, por exemplo, o narrador está em terceira pessoa. Então, o narrador em terceira pessoa, ele não toma parte dos acontecimentos, apenas os observa. Por isso ele é chamado de narrador observador, certo? Ele só observa, ele não toma parte dos acontecimentos de fato. Então, é como se ele visse tudo de cima, né? E conhece o presente, o passado e o futuro das personagens. Assim como sabe o que elas estão pensando e sentindo. Por isso, esse tipo de narrador também é conhecido como narrador onisciente, né? Essa palavra onisciente, ela vem do latim, do omni é tudo, e ciente significa que sabe, que está ciente. Então, a gente tem um narrador observador, né? Que é aquele que só observa, ele está narrando o que está acontecendo. E o que a gente vai chamar de narrador onisciente é aquele que, além do que ele está assistindo, ele conhece o presente e o passado, como vocês viram, o futuro do narrador, do personagem, perdão. E ele consegue descrever as situações, ele sabe como os personagens estão sentindo.
É como se no meio da situação ele falasse: e fulano sentiu um arrepio na pele, um frio na barriga, e a pele congelar, entendeu? Então, quando ele descreve essas situações, ele sabe o que o personagem está sentindo, certo? É por isso que a gente chama de narrador onisciente. Ó, já o trecho a seguir, o narrador está em primeira pessoa. A casa onde nasci, embora não seja minha, permanece intacta em mim como a escultura de uma caravela em uma garrafa, uma casa dentro da memória. Nunca mais foi como aquele o cheiro dos lençóis limpos nem o aroma das comidas, a música das vozes amadas e o crepitar das lareiras. Nunca mais a mesma sensação de acolhimento. Nunca mais pertencer a nada com tamanha certeza. Então, vocês estão vendo que o narrador em primeira pessoa ele frequentemente é a personagem central da história da narrativa, né? Ou seja, é o narrador protagonista, certo? E ele também pode ser testemunha ou as personagens secundárias. Nesse caso é que a gente vai chamar de narrador testemunha, certo? A narração em primeira pessoa, ela vai estabelecer uma relação de intimidade entre o narrador e o leitor, visto que está se refletindo aos sentimentos, as emoções e as percepções do próprio narrador, certo? Então, o foco narrativo nesse caso, ele confere a subjetividade, isto é, a individualidade, a particularidade e a narração, certo? Então, em alguns casos, porém, mesmo quando o narrador está em terceira pessoa, é possível encontrar no texto a expressão de suas opiniões ou tentativas de estabelecer contato mais próximo com o leitor, certo? Vou passar aqui para a página 23. E será que não foi? Pronto, aqui está a página 23, né, do livro de vocês. Então, para casa, né, o que vocês vão ter que fazer como atividade, certo? Vocês vão fazer esse esqueminha aqui no caderno de vocês, completando essas lacunas aqui com as respostas sobre o conto fantástico, que foi o que a gente viu na nossa última aula e a gente deu uma lida hoje também no conteúdo hoje, certo? Então, conto fantástico, primeiro aqui. Como se caracteriza essa narração de ficção? O que é o conto fantástico, né? Como é que ele vai se caracterizar? Aí você vai escrever, certo? No lugar da pergunta, no caso, você vai escrever a sua resposta no esquema do seu caderno. Aí, em que pessoa pode estar o foco narrativo? Você pode explicar. Pode estar em primeira pessoa, pode estar em terceira pessoa, como é? Vai explicar. Como se caracterizam as ações e o tempo nesse gênero? E a última, como o enredo se configura no sentido do conto fantástico? Como é que acontece o enredo? Então, para responder essas perguntas, gente, vocês sabem que lá no Google Classroom vocês vão ter o slide lá. Vocês podem retornar para ver o slide para responder as perguntas, certo? No mais, façam a atividade, tirem foto e postem lá no Google Classroom, certo? Então, por hoje é só, meninas. Tchau, tchau e até a próxima.